De que forma podemos atuar para que todos tenham acesso e domínio das linguagens oral e escrita? Entre os graves problemas historicamente enfrentados pela escola brasileira, coloca-se o do fracasso na alfabetização e no acesso à leitura e à escrita. Apesar dos esforços, seja ao nível da pesquisa, seja ao nível da intervenção educacional, é fato inegável que nossa população não tem garantia de acesso à leitura e à escrita. Veja, uma então das coisas que a gente está colocando, né, e o que essas autoras colocam, é que se nós não invertermos a lógica, né, de que são distúrbios linguísticos, são incapacidades individuais das crianças para aprender a ler, escrever e falar, que geram o fracasso escolar, para a outra lógica, né, de que a falta de domínio da leitura e da escrita e de oralidade por parcela significativa da nossa população não é a causa do fracasso escolar, mas é uma das manifestações, na verdade, da dificuldade, dos problemas que a educação no Brasil vem enfrentando. Percebam, é uma inversão, né, aqui que nós estamos propondo de análise. O problema de linguagem não gera, não causa fracasso escolar. Ele é uma evidência de que a escola brasileira, historicamente, tem enfrentado uma série de problemas e de dificuldades para conseguir cumprir com esse objetivo, que é levar todas as pessoas, né, na medida do possível, a terem acesso aos conhecimentos e, portanto, como condição básica, né, à linguagem oral e escrita. Nós sabemos que o conhecimento acadêmico, a ciência, né, uma série de conhecimentos, eles só podem ser acessados e as pessoas efetivamente só podem dominar a partir do momento que elas fazem uso efetivo da escrita. Porque esses conhecimentos, eles estão sendo veiculados na forma de livros, de artigos, e aquelas pessoas que não conseguem ler e escrever de uma forma eficiente, elas ficam fora, né? Elas não têm, de fato, possibilidade de ter esse domínio do conhecimento. Então, se a linguagem, né, ela é uma condição para inserir as pessoas, né, vamos dizer assim, no mundo que lhe permita, né, uma reflexão mais crítica, mais elaborada, com mais elementos, ela também, infelizmente, tem sido, diferentemente, né, de resultar, então, acesso a esse conhecimento, uma das causas do não acesso, quer dizer, um dos aspectos que não tem permitido acesso ao conhecimento, uma vez que, como a gente vem discutindo, na forma que a escola vem lidando com o ensino da leitura e da escrita, as pessoas não têm efetivamente conseguido aprender e a fazer um uso significativo dessa modalidade de linguagem. Então, se a linguagem, ela nos coloca, nos permite, nos dá acesso a uma série de conhecimentos e a possibilidade de uma série de reflexões, o não domínio à linguagem também nos distancia e nos impede de poder ter uma participação mais ativa e mais consciente, mais crítica, né, da realidade. Veja, o filme Central do Brasil, inclusive para quem ainda não viu, um excelente filme, ele retrata muito bem essa situação, né? O quanto, infelizmente, uma série de pessoas não conseguem ler e escrever e o quanto que elas ficam privadas de uma série de relações, de uma série de experiências em função do não domínio da leitura e da escrita. Mas nós destacamos aí uma cena desse filme que diz respeito a essa situação que nós estamos aqui analisando. Então, observem. Veja, eu gostaria de deixar, né, um aspecto bastante claro aqui para vocês. Quando nós estamos colocando, né, que a escola, ela, de uma certa forma, participa do próprio fracasso escolar, ou seja, né, de que a forma como se lida com a linguagem, né, que é o tema que aqui nos interessa, que a forma como a escola trabalha a linguagem, muitas vezes resulta também no fracasso escolar, isto não significa que nós estamos pensando a escola como a culpada dessa situação.
né? É fundamental deixar isso claro. Aqui nós estamos tratando dessa questão e por isso estamos falando da linguagem e da relação, né, que a escola estabelece com a linguagem, com os chamados distúrbios da linguagem. Agora, sem dúvida nenhuma, o entendimento que nós temos é que a escola é uma instituição que está articulada a outras instituições e se ela age de um jeito ou de outro, a forma como ela consegue lidar, né, e consegue cumprir o seu papel de um jeito ou de outro, sem dúvida nenhuma, tem relação com as formas de organização da nossa sociedade e, portanto, também com o papel que vem cumprindo outras instituições, como a família, como as instituições de saúde, como as instituições religiosas, como as instituições de cultura, ou seja, não é assim, a escola sozinha, isolada, é culpada dessa situação, de jeito nenhum. Se pensar assim, também significa pensar de uma maneira bastante simplista e equivocada. Só que, de qualquer forma, a escola tem um papel fundamental e importante. Não para a gente botar culpa na escola, mas pelo contrário, para a gente poder pensar saídas, soluções e transformações a partir da escola, especialmente a partir do trabalho que os professores e os educadores podem desenvolver e que já vem desenvolvendo em muitas instituições escolares e são muitas as experiências que mostram esse potencial, essa possibilidade da escola, dentro do seu limite, realizar uma série de transformações, levando as crianças, de fato, a terem um domínio significativo da linguagem oral e escrita. Veja, então avançando aí na nossa análise, vamos de novo, né, nos remeter a algumas colocações da Sônia Kramer e Souza. Agir na escola com linguagem e na linguagem, rompendo com uma concepção de linguagem como meio de, como instrumento vazio, passando a entendê-la e exercê-la como expressão viva de experiências vivas do presente e do passado. Ora, a linguagem é produção humana acontecida na história, produção que, construída nas interações sociais, nos diálogos vivos, permite pensar as demais ações e a si própria, constituindo a consciência. E mais, se o homem se faz fazendo o mundo e se faz como homem se fazendo na linguagem, esse processo só é possível graças a nós, ao auditório social fora e dentro de cada um. Para tanto, nada mais urgente do que uma política cultural e uma política de língua. Elas deixam muito claro, né? Na verdade, elas colocam como que o sujeito, né, as pessoas se constituem como elas são, a sua consciência, o seu conhecimento, a sua psique, a partir das relações com o outro, como essas relações se constituem a partir da linguagem, da forma como a gente consegue se colocar oralmente ou por escrito, e como então, a partir de um trabalho significativo com a linguagem, nós podemos tornar as experiências no âmbito da escola, no âmbito da clínica, experiências mais significativas, mais próximas, contextualizadas, que tragam a vida das crianças, né, para dentro, né, do contexto escolar, para dentro do contexto clínico, e a partir daí então resultar em práticas que de fato levem ao aprendizado. Elas colocam, né, a urgência da necessidade de uma política da cultura, de uma política da língua. Ou seja, elas estão, assim como nós, né, temos tentado enfatizar no nosso curso, elas estão deixando muito claro a seguinte premissa, né, se não for realizado um trabalho competente, eficiente, adequado, em relação à linguagem oral e escrita no âmbito da escola, efetivamente o acesso ao saber não acontece. Porque o sujeito constitui o seu conhecimento e se constitui a partir da linguagem. Ou as pessoas e as crianças conseguem avançar no desenvolvimento da sua linguagem e a partir dessa situação, então, avançar na aquisição de todos os conhecimentos, ou caso contrário, todo o desenvolvimento da criança, de alguma forma, ele se vê comprometido e limitado. A compreensão da relevância e da importância da linguagem, né, não deve assustar, né? Pelo contrário, elas devem aparecer como uma possibilidade, como uma esperança, como algo que a gente deve centrar fogo, direcionar nossas atenções para poder tentar entender
como que as pessoas aprendem a ler e escrever, como que as pessoas aprendem a falar, cada vez buscar mais conhecimento sobre esses processos, para poder pensar em práticas educacionais, clínicas, que contribuam para que essas pessoas, mais uma vez, né, eu coloco, consigam fazer o uso efetivo dessas linguagens e ter, então, condições de se desenvolverem de uma forma ampla, né, em relação a tudo aquilo que elas necessitam. A partir dessa perspectiva, os princípios e posturas que devem nortear ações interligadas à promoção da linguagem no âmbito escolar são modelos teóricos e propostas educacionais e clínicas que concebam a linguagem enquanto uma prática social historicamente constituída. Nós vamos retomar essa ideia, esse pressuposto que, a partir da concepção que nós estamos aqui, né, defendendo, devem nortear todas as propostas clínicas e educacionais. O pressuposto de que a linguagem, ao falar, ao escrever, nós estamos realizando uma prática social. Essa prática social, ou seja, falar e escrever, ela se constitui historicamente a partir dos valores culturais, a partir das diferentes dimensões que constituem uma sociedade num determinado momento histórico. Esse entendimento é fundamental para que a gente possa pensar a aquisição da leitura e da escrita não como aquisição de uma técnica, não como aquisição de um código, de um instrumento, de uma ferramenta, mas como desenvolvimento de práticas sociais de linguagem que vão dar o tom, que vão fazer parte da constituição dos sujeitos e da vida desses sujeitos. Um outro princípio, então, seriam modelos teóricos e propostas educacionais e clínicas que concebam a linguagem como constitutiva dos sujeitos, da humanidade e, portanto, das formas de organização de cada sociedade. Veja, aqui novamente uma ideia, né, que perpassou todo o curso e que agora, para finalizar, é importante reorganizar e enfatizar, a ideia de que nós somos constituídos a partir da linguagem, a ideia de que a nossa sociedade se organiza, né, também, então, a partir da linguagem e as nossas formas de organização social também. Veja, se nós concebemos, né, essa ideia, fica claro, então, que ao pensarmos, né, que sujeitos, né, que nós somos, que sociedade que nós constituímos, que país que nós vivemos, implica obrigatoriamente pensar como que nós nos sentimos, usamos a linguagem oral e escrita, nos sentimos em relação a isso. Ou seja, a forma como as pessoas se reconhecem ou não como pessoas que conseguem falar bem, que conseguem escrever bem, que sabem falar, que sabem escrever, a percepção então de si, quanto falante, quanto escritor, a forma como nós falamos e a forma como nós escrevemos, estão diretamente relacionadas à forma como nós nos vemos enquanto pessoas, a forma como nós nos colocamos nas relações sociais, portanto, a forma como nós participamos das relações sociais e das formas, então, de organização da nossa própria sociedade. Quando a Sônia Kramer e a Souza colocam, né, a política da linguagem, uma política de língua, elas estão dizendo exatamente isso. Veja, não é à toa, né, e nem é uma coincidência, nem é uma fatalidade, as pessoas, por exemplo, no nosso país, terem tanta dificuldade para ler e para escrever, e também muita dificuldade para se colocar oralmente, por exemplo, em situações de trabalho, em situações onde elas têm que defender posições teóricas. Por quê? Por que isso acontece? Isso acontece porque, socialmente, nós vivemos num país organizado de forma que o acesso a essas modalidades de linguagem não interessa, né, que seja dado a todos. Porque caso todos nós, né, consigamos nos colocar de uma forma mais adequada, com mais autonomia, com mais segurança, oralmente e por escrito, a nossa forma de relação com o outro, a nossa forma de participação social e o nosso papel na forma de organização, né, das nossas relações e, portanto, da sociedade, ela vai mudar. Ela vai ser, com certeza, mais autônoma, mais crítica, menos dependente e menos passiva. Então, o jeito que a gente fala tem tudo a ver com o jeito como nós nos colocamos enquanto sujeitos e enquanto cidadãos. Um outro aspecto importante seria a consciência da necessidade de uma reflexão em torno das experiências individuais com a linguagem, não no sentido de situá-las na história passada, mas de entendê-las como parte da história do grupo social a que cada um pertence.
Com essa colocação, nós queremos afastar, né, de uma vez por toda a ideia da capacidade individual, da condição individual, ou seja, de que o jeito que a gente fala, escreve, ou as nossas dificuldades ou os nossos sucessos devem-se às nossas capacidades individuais. Pelo contrário, né, com essa última colocação, o que a gente está colocando é que qualquer proposta de ensino ou clínica deve partir desse princípio, que as minhas condições não são individuais. As minhas condições de falar, o meu jeito de falar e o meu jeito de escrever se constitui no grupo social e tem a ver com o grupo social a que cada um de nós pertencemos. Por último, é fundamental então a consciência da necessidade de uma ação ampla que envolva as políticas de cultura e educação para tornar o acesso às linguagens oral e escrita uma realidade. Bem, se eu então considero, né, que as condições de domínio e de uso, de aprendizado das linguagens, elas não se dão a partir de capacidades individuais, mas, né, das condições sociais que o grupo que eu pertenço tem, fica claro então que uma mudança mais significativa, mais ampla, né, dessas condições está diretamente relacionada e depende de mudanças que só podem se efetivar a partir de políticas de educação, da cultura, que possam efetivamente oferecer à maior parte da população brasileira um acesso ao domínio dessas modalidades de linguagem. A metodologia do aprendiz. O que nós queremos colocar com isso? Veja, é importante, é fundamental que o educador ou terapeuta tenha clara distinção entre duas coisas. Uma coisa refere-se às metodologias de ensino, metodologias clínicas, procedimentos que nós, adultos, elaboramos para nos orientar, para nos ajudar a conduzir as nossas práticas de ensino ou as nossas práticas clínicas. Então, nós temos lá uma série de métodos, métodos de alfabetização, métodos para trabalhar a oralidade, métodos para trabalhar uma série de conhecimentos. Bom, então isso é uma coisa, as metodologias educacionais, por exemplo, que nós adultos elaboramos, construímos como um suporte, um recurso da nossa prática. Outra coisa refere-se à metodologia do aprendiz, o que nós estamos chamando de metodologia do aprendiz. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o processo que a criança passa para adquirir, no nosso caso aqui, né, do que nos interessa, a linguagem oral e escrita. Veja, então, o que nós estamos aqui e estivemos tentando deixar claro, né, durante todo o curso, é como a criança aprende a ler, escrever e a falar. Quais são os processos, né, que ela passa para poder ter o domínio dessas modalidades de linguagem. Isso não necessariamente está contemplado nas metodologias. A gente até poderia dizer, infelizmente, né, sem dúvida o ideal é que as metodologias, né, educacionais ou clínicas formuladas pelo profissional tivessem uma proximidade, né, coincidissem com o processo pelo qual a criança passa. Mas o que nós podemos acompanhar é que muitas vezes acontece exatamente o oposto. O adulto, o educador, o terapeuta usa a metodologia, usa uma determinada metodologia que vai contra, ou seja, que não coincide com o jeito pelo qual a criança aprende. Quer ver como isso acontece? Por exemplo, na escola, no que se refere à oralidade, existe aí uma máxima, né, de que a criança boa, o bom aluno, né, a criança que é bom aluno, é aquela criança que fica quieta, é aquela criança que não fala muito, que não faz bagunça. Então, associada a essa figura do bom aluno, também está a máxima, né, de que falar atrapalha o aprendizado. De que, então, na hora de aprender, é hora de ficar quieto. Né? Então, a professora fala, não, agora é hora de aprender, então vamos todo mundo ficar quieto. A hora de falar é hora da bagunça, a hora da brincadeira, a hora do intervalo, do recreio. Que concepção está veiculada aí? A concepção de que a fala não participa do processo de aquisição do conhecimento. Essa, por exemplo, é uma visão totalmente equivocada no que se refere ao processo de aquisição da linguagem, escrita e oral por parte da criança e aquisição de todo e qualquer conhecimento. Né? A gente está apoiado aqui numa concepção de aquisição de conhecimento e de linguagem que pressupõe
pelo contrário, que a criança aprende falando, que a criança precisa falar para trocar com o outro, para explicitar as suas hipóteses, para testar as suas hipóteses, para confrontar as suas hipóteses com o outro que deve ter um papel, que deve não, que tem um papel fundamental em interpretar essas hipóteses e devolver para as crianças, também na fala, né, uma análise aí que possa ajudar com que ela vá caminhando. Então, veja, eu apenas peguei esse exemplo para mostrar como o processo de aquisição da criança, em termos da linguagem escrita, prevê, por exemplo, que ela fale para aprender a escrever. O que a gente está dizendo é, a criança obrigatoriamente tem que falar e tem que falar muito para aprender a ler e escrever. Tem que falar com outras crianças, tem que falar com um adulto. E os métodos e os procedimentos educacionais e clínicos muitas vezes acham que falando ela não aprende, que falar atrapalha, tira a concentração, ou seja, não conseguem entender que a linguagem oral participa de uma forma significativa do processo de aquisição da escrita. Bem, com isso eu quis colocar para vocês, então, que é fundamental que se pense, o educador e o terapeuta, que se questione os métodos que usa e tente cada vez mais adequar os métodos que usa aos processos de aquisição da oralidade e da escrita que a criança passa para poder ter o domínio dessas linguagens. Bem, a nossa proposta, então, é que os educadores, né, que nós estejamos cada vez mais atentos às formas como a criança aprende. Também é fundamental que a gente entenda qual é o nosso lugar nesse processo de aprendizado. Que nós nos reconheçamos também como parte da vida dessas crianças e que a gente possa contribuir para devolver a essas crianças aquilo que lhes foi negado, né? Aquilo que elas não conseguem realizar, aquilo que elas não conseguem superar, as barreiras que elas não conseguem romper. Quer dizer, a nossa proposta é que a gente se reconheça, né, como parte da vida dessas crianças e contribua para que elas consigam se sentir competentes, capazes e para que elas se autorizem, né, a se colocar como falantes, como escritores competentes e, pelo contrário, né, afastar qualquer dúvida, qualquer ideia de impossibilidade, de incompetência. Afinal de contas, né, todos nós nascemos para crescer, para aprender e potencialmente todos nós temos condições de dominar a linguagem oral e escrita. Então, para deixar mais claro, né, quais são os pressupostos, né, que guiam aí as nossas reflexões e que a gente gostaria de deixar para vocês, vamos escutar mais uma vez as colocações da Sônia Kramer. Cada ato de fala cria algo que nunca existiu antes, algo absolutamente novo e não repetitivo, que se revela na entonação. Esta é testemunha da singularidade da situação dialógica e do particular direcionamento e responsabilidade dos participantes do diálogo. A experiência passada de cada um é vivida como algo único, portanto, que se expressa no tom emocional volativo e traz consigo a marca da individualidade, sem perder, contudo, sua dimensão social. Qualquer enunciado se realiza na interdependência da experiência individual com a pressão permanente de valores sociais que circulam no contexto do sujeito que se exprime. A ideia é de que o sujeito, ele constitui-se, né, a partir das suas particularidades, a partir das suas individualidades, mas também a partir daquilo que existe nos outros, ou seja, né, nos outros sujeitos sociais. Quer dizer, essa ideia nos traz muita esperança, né, porque deixa claro o quanto que as relações sociais, elas podem ser transformadoras e levarem as pessoas a crescer, a aprender e a poder efetivamente se transformar em cidadãos.